tipo, o Brasil achou que eles estavam fazendo, tipo, uma coisa ilegal, e aí eles foram lá e criaram uma lei para não ser ilegal que eles estão fazendo. Exatamente. E pegar escravos nos navios. É uma proibição inglesa, não é porque eles não tinham um caráter humanista, tinha um caráter, você já sabe, né? Uma característica escravo. Consome, escravo poderia comprar uma pasta de dente, poderia comprar uma escova de dente, poderia comprar um sapato? Ele não tinha direito, mas ele livre, não estou dizendo que todos eles livres seriam independentes, iriam ganhar bem, não é isso, mas... Eles tinham, tipo, a mesma coisa, eles serem escravizados, ganhar praticamente, tipo, comida e um pequeno salário. É, exatamente, bem módico. Agora, os ingleses sabem que dentro dessa camada de escravos, muitos iam ser artesãos, outros iam ser artistas, iam ser profissionais liberais, né? Machado de Assis, por exemplo, é um descendente de negros, se tornou escritor. Então ele sabe que há um contingente de afrodescendentes que seriam excelentes consumidores, incluindo de cultura. Nessa época, tipo, depois que eles acabaram com a escravidão, se for ver, durou por um tempo, porque os escravos continuavam fazendo os mesmos trabalhos por um pouco de dinheiro e às vezes nem ganhavam porque não tinham uma ideia de mundo. Exatamente, eles estavam o quê? À margem da sociedade. Eles estavam o quê? Diante de um mundo que supostamente tinha abolido, né, em 1888 a escravidão, só que eles não tinham, vamos dizer assim, para onde que eu vou? Para onde que eu vou aonde você inserido na sociedade? Onde? Aonde? Aonde seria inserido? Não havia uma inserção. Então, por maioria das vezes, tipo o Barão de Mauá, né? Mas como ele, quantos barões de Mauá tinha na época? Quantos? Quantos? Eram pouquíssimos. E os que ainda, vamos dizer, os que ainda queriam a mão de obra escrava, queriam o quê? Em troca de nada, eles estavam habituados a explorar e não pagar. É igual sabe as três leis? A lei judiciária, a lei executiva e exato. E aí teve a lei a lei que o rei criou, que o império criou, que é a lei que define o Islã. Entendi. A lei. Tipo, aqui é praticamente a mesma coisa. Eles antigamente continuavam a mesma coisa, criaram os três poderes para não ter alguém no comando e acabou que eles passaram debaixo do pano, fingindo que não ia ser a mesma coisa e acabou sendo a mesma coisa, igual a escravidão naquela época. Exato, passaram um verniz. A lei Eusébio de Queiroz e a lei das terras. Quem que pode ler? Já vamos entrar no debate sobre racismo. Por gentileza, no fundo, é a segunda vez. Quem que pode ler agora? Eu leio, senhor. Quer ler? Eu deixo você ler. Você é muito gentil. É a lei Eusébio de Queiroz e a lei das terras. Externamente, os ingleses aumentaram a repressão ao tráfico, chegando a invadir águas brasileiras para prender navios e traficar os escravizados. Internamente, o aumento da entrada de africanos no Brasil e as frequentes rebeliões de africanos escravizados atemorizavam a elite do Império. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada de escravidade no Brasil. Ok, a proibição do tráfico colocava os proprietários brasileiros diante de duas questões, dois probleminhas. Quais? A. Como conseguir mais trabalhadores para suas propriedades? B. Como evitar que o trabalhador se tornasse um Posseiro. posseiro. O que é um posseiro? Indivíduo que ocupa a terra abandonada. Exatamente. Então, naquele mesmo ano, o governo de Dom Pedro II aprovou a Lei de Terra. Essa lei dizia que o indivíduo só podia se tornar
imigrantes e pobres em geral ficavam excluídos da terra, cujo preços eram elevados demais para eles. Para sobreviver, tinham forçosamente trabalhar para grandes proprietários ou comerciantes. Olha só o que eles fizeram. Então, qualquer tipo, meu pai chegou aqui, achou uma terra, meu avô, aí foi ter uma terra do meu pai, mas tipo, a terra não era de ninguém. Eles entraram, pegaram a terra e aí fizeram a lei das terras. Isso, às vezes a lei das terras foi uma maneira de impedir negros e poceiros de invadirem uma terra, porque tinha um conceito que eu já expliquei para vocês, né? Utis possedides. Você toma posse da terra, começa a fazer uso dela e logo você pede uma documentação. Então havia muita coisa errada, né? Foi inteligente. Exatamente. Então aqui foi uma inteligente porque os poceiros, eles, como eles já estavam fixados com uma terra, eles podiam vender produtos para as outras pessoas. E como eles saíram da terra, eles não tinham mais não tinham o que trabalhar. E aí, como os escravos foram livres, às vezes um escravo, algum que sabia que tinha uma ideia de como saía, e os poceiros, como não tinham coisa para trabalhar, iam trabalhar nas terras que perderam os escravos. Exato. E agora aqui foi uma estratégia de impedir pequenos proprietários de cultivarem terras. Então esse era, tinha aquele conceito de você tem a posse, você pode posteriormente pedir um documento. Até hoje existe essa possibilidade, já que leva no mínimo 5 anos. Mas hoje em dia, às vezes como tem muita terra, às vezes eles nem vendem. Mas hoje... quando eles vendem para outras mercadorias, eles vendem um documento. Mas hoje é muito bem regulado, então você impede a pessoa. Então quem tem acesso à terra? Primeiro, só aquele que tem dinheiro que pode comprar. Segundo, além de você ter que ter dinheiro para poder comprar, você tem que pagar um imposto que surgiu no Portugal no século XIV, se chama CISA. CISA era uma espécie de imposto. Então eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, vou vender para o João, certo? Então eu vou vender, só que o João é 1 milhão. Só que além de R$1 milhão, ele tem que pagar um imposto de transmissão dessa propriedade, pagar o imposto de transmissão para essa propriedade para o governo. Então é uma maneira de praticamente eletizar um bem de raiz. Isso nasceu em Portugal no século XIV, que nem a nobreza escapou. Foi algo criado pelos juristas. Inteligente, porque a nobreza, os poceiros, dependendo de se for um pobre ali, tem uma pequena terra e perde, para eles não vai fazer tanta diferença. Agora, um rico que tem uma terra gigantesca e não tem... Ele quer a segurança, esse imposto ou seja, até mesmo a nobreza, lá no século XIV e XV, a partir desse período do século XIV e XV, ela era tributada. Foi um dos maiores marcos para a nobreza, porque até aquela época, eles não pagavam. Não pagavam nada, foi criado o CISA. E em século XXI, esse imposto se chama ITBI, Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Eu já paguei. Então eu sei o que significa. Aí eu liguei uma coisa com a outra, estou pagando imposto lá da Idade Média, que veio lá da Idade Média. Mas graças a Deus eu paguei, então sinal que eu tenho alguma coisa. Igual quem não consegue ter o dinheiro para poder pagar a propriedade. Como é que vai pagar o CISA, pagar o ITBI? Não tem como. A pessoa tem que pagar. É só para uma elite. Um poceiro, um ex-escravo não conseguiria ter acesso. Que era muito... E foi inteligente até. Porque, foi muito inteligente o governo, porque ferraram os pobres. Ferraram os pobres e impediram acesso às terras. Mas o governo, se ele tivesse só ferrado os pobres, não ia ter muita mudança. Porque a maioria não tinha tanta grande terra. Isso, aí dá a entender o seguinte, não, você é livre, você está livre, você consegue, mas não é assim. Na prática não é assim. Na prática, só quem você tem que ter dinheiro, você tem que pagar o imposto para poder ter acesso a isso. Te deixa livre mais ou menos, né? Mais ou menos. Chega lá, cobra mais caro e ainda você vai fazer uma montagem bem mais barata. Exatamente, quer dizer, é uma coisa assim,
É que o rico, eu acho que talvez aos não ser ricos, de pobreza, você até conseguiu pagar um imposto, às vezes. Tipo, fazer uma mudança para você conseguir enganar ele, fazer uma mudança e conseguir enganar e pagar o imposto tipo, na hora. Agora, se fosse pobre, ele não tinha nem dinheiro para pagar o imposto. E aí Exatamente. ele perdia tudo. Já. Ele não tinha dinheiro nem para comprar, nem pra, muito menos pagar um imposto, que não é barato. Se você, vamos supor assim... Depende do tamanho do terra, né? Depende do tamanho do terra. Por exemplo, um imóvel, por exemplo, um apartamento de 150 mil reais, eu acredito que vai pagar mais ou menos de ITBI, fora o valor que você vai pagar do imóvel, por gentileza, fora o valor que você vai pagar, vamos por 150 mil reais, para você transmitir esse bem, para você transmitir, do meu nome, o nome do João, ele tem que pagar, além de ter que pagar o valor do bem, para mim ele tem que pagar mais um tributo que vai ser mais ou menos eu acho, entre 8 a 10 mil reais para o governo. Tá vendo como é que o negócio é só para quem pode. Já é uma maneira de elitizar os bens de raiz. E bens de raiz é aquele conceito que vem lá da Idade Média, lá do século XIII, lá de Portugal. É por isso que no Brasil as pessoas valorizam tanto os bens, casas, imóveis, terras. Por quê? Porque é algo que não é para qualquer um. A pessoa tem que querer, tem que desejar muito, tem que ser econômica, tem que economizar, tem que lutar muito para comprar. Porque todo brasileiro valoriza. Pode imaginar. Qualquer terreno. Qualquer terreno. Qual que é o sonho, por exemplo, do pobre? Ter uma casa dele. E, professor, e isso foi muito também dessa lei. Por causa que, tipo, antigamente, eu tinha um terreno de uma casa, pegar pra mim. Aqui já não, vai conquistando isso. Daí. Vai elitizando ainda mais. E vai impedindo, principalmente aquele que vem lá da camada mais pobre, a ter acesso. Dá para entender? Sim. É um negócio meio desumano, mas é assim que aconteceu. E isso está presente até hoje, em pleno século XXI.